Olá, meus amigos, amados irmãos, irmãs, nós estamos aqui na maratona dos 150 dias para mais uma mensagem. Chegamos aos 117 dias de mensagens, olha que bênção. Eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, amado, se inscreva no nosso canal, seja um participante dessa obra e compartilhe as mensagens. Faça com que essa mensagem alcance vidas, porque esse é o desejo do coração de Deus, abençoar vidas através da palavra de Deus. Eu quero te convidar também a permanecer conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você nesse dia. E você que está comigo aí desde o início, você que começou agora, você que entrou há poucos dias, permaneça até o fim, amados. Estamos chegando ao fim da maratona e eu quero te convidar a permanecer firme. Como eu tenho dito, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final dessa maratona ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Então fique firme, amados. Eu quero ler com vocês alguns versículos do Salmo 51 para nossa breve meditação. Salmos 51, eu quero ler do versículo 10 ao 12. E a palavra de Deus diz assim, ó, é um salmo de Davi. E Davi diz assim, ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa é uma oração de Davi. Davi fazendo uma oração ao Senhor por causa de um pecado que ele tinha cometido. A relação equivocada entre Davi com Batseba durou pouco. Porém, amados, as consequências dessa relação, daquele erro, foram muitas e duradouras. Até o encontro de Davi com Natã, ele estava tentando esconder o seu pecado. Entretanto, quando ele foi confrontado, ele caiu em si e disse uma frase que salvou a sua vida. Ele relatou, ele confessou, ele declarou, ele disse: pequei contra o Senhor. Nesse momento ele confessa o seu erro, demonstra todo o seu arrependimento e começa a ter paz espiritual que está ao alcance de todo o pecador. Perceba, amados, que essa paz é é algo que está ao alcance de todas as pessoas que pecam, amados. Mas para isso você tem que confessar o seu pecado. Não existe nenhuma dúvida de que Davi era um homem que temia a Deus. Porém, durante aquele período que fez todas aquelas atrocidades, ele estava muito longe do Senhor. Deixou-se levar pela tentação e, como um abismo atrai outro abismo, foi incorrendo em erro após outro erro, agindo no oculto, achando que poderia esconder as suas atitudes de Deus. Como muitos de nós, amados, por vezes também acreditamos nisso, até que o Senhor o procurou através do profeta e Davi pôde sentir o peso da responsabilidade e a gravidade dos seus atos. Nesse ponto, sem querer justificar as atitudes, nós precisamos traçar o contexto histórico daquele momento para podermos entender algumas coisas. Na cultura do Oriente Antigo, amados, os reis eram pessoas que detinham um poder absoluto. Nós podemos afirmar que detinham a possibilidade de ter tudo aquilo que eles quisessem. Poderiam ter quantas mulheres achassem por bem, já que a cultura daquela época
via isso como uma coisa normal. Ou seja, não existia limites para estas pessoas. Eles estavam acima do bem e do mal. Davi, com certeza, também foi influenciado por esse ambiente. Ele era rei, o Todo-Poderoso, aquele que faz aquilo que lhe aprouver, que não tem limites. E nesse ambiente, ele se aproveitou para tomar a mulher de outra pessoa. É lógico que isso não justifica e tudo isso não justifica a sua atitude e nem o exime das suas responsabilidades morais, mas nos mostra o momento histórico em que o fato aconteceu. Se você analisar, amados, Davi, se você vê o relato bíblico, se você lê o contexto dessa história, você vai perceber que não era nem para ele estar naquele lugar. Ele tinha que estar à frente da batalha, junto com o exército. Não era para ele estar no palácio, naquele momento. Na verdade, Davi estava no lugar errado, já que ele deveria realmente estar junto com os seus guerreiros, junto com o seu exército, à frente da batalha. Não era para ele estar naquela tarde, naquele lugar. Porém, também nada disso justifica a tamanha atrocidade que Davi cometeu. Por outro lado também, amados, se nós olharmos, nós vamos ver que diversas situações conspiraram a favor daqueles acontecimentos. Ou seja, Davi não deveria estar ali, ele tinha que estar com seus guerreiros. A própria Batseba não deveria ter o comportamento que teve, tomando banho naquele lugar, daquele jeito. E tudo isso, amados, foi fazendo com que aquela influência levasse a Davi a tomar as decisões e tomar a atitude que ele tomou. Perceba que por mais motivos que o levassem a fazer aquilo, nada disso eximia Davi de suas responsabilidades morais. Ele tinha um compromisso com o Senhor, amados. Ele era um homem que tinha um compromisso com o Senhor. Ele era um homem temente ao Senhor. Ele fazia aquilo que era agradável ao Senhor. E assim, amados, é conosco. Se nós também não vigiarmos, nós corremos nos mesmos riscos e nos mesmos erros que Davi cometeu. Existem pessoas num determinado momento de suas vidas que, por conta dos acontecimentos, passam a exercer posições, passam a exercer cargos de liderança. E nesse momento, amados, tomado por esse, entre aspas, sentimento de poder, começam a fazer coisas como Davi fez. Começam a fazer coisas que antes não faziam. Começam a, de repente, maltratar as pessoas. Começam a se tornar pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas. Começam a achar que estão acima do bem e do mal. Acham que podem fazer o que querem. Acham que aquela função dá direitos. Amados, toda função, todo cargo, toda liderança te dá direitos, mas também te dá obrigação. O maior líder desse mundo, amados, o maior líder desse mundo foi Jesus Cristo. E ele teve essa liderança por servir. O que eu quero te dizer é que todo líder tem que ser servil. Ou seja, todo líder está na posição que está para servir. Para servir. O que eu quero te dizer, amados, que no fundo, como Davi, muitas pessoas acham que estão acima do bem e do mal.
A notícia ruim para quem age assim é que nós somos reféns das nossas escolhas e respondemos ou responderemos por cada uma de nossas atitudes. O exemplo de Davi nos mostra que Deus está vendo tudo o que nós fazemos. Apesar de nós esquecermos constantemente disso. De certo e de errado é que ele é rápido para intervir, amados. Davi achou que ia passar tranquilo, impune por aquela situação. Ele era o rei, detinha o poder, tramou tudo às escondidas, porém, quando deu por si, estava com o profeta, o homem de Deus, à sua frente, cobrando as responsabilidades pelos seus atos. E assim será com cada um de nós. Nós seremos colocados na balança, pesados e cobrados por cada uma das nossas atitudes. E aí temos dois caminhos, amados. O primeiro é ficarmos tentando nos justificar, muitas vezes transferindo as responsabilidades para outra pessoa, ou segundo, fazer como Davi fez, se arrepender com sinceridade. Arrepender-nos com sinceridade. O que nós precisamos entender é que quando nós não reconhecemos os nossos erros, estamos, em última análise, rejeitando, amados, a disciplina de Deus. E nesse caso, poderemos ter um destino muito ruim. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que agiram assim. Por isso, nosso único caminho é demonstrarmos uma atitude de arrependimento, confissão dos nossos erros, dos nossos pecados, quebrantamento frente ao Senhor e mudança de comportamento. Somente assim, amados, nós conseguiremos ser restaurados e ter a paz de espírito que Davi conseguiu ter de novo, amados. Perceba que Davi, segundo a Bíblia, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Ele fez uma oração, que é essa oração que nós lemos no Salmo 51. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim, ó Senhor, o teu Santo Espírito. Que essa seja a nossa oração, Pai. Crie em mim, Senhor, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Que nós possamos, Senhor Deus, realmente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e confessar os nossos pecados com sinceridade de coração. Eu não sei em que situação você está, mas eu quero te levar à reflexão. De repente você está precisando corrigir algumas coisas. Às vezes você está precisando liberar perdão ou pedir perdão para alguém. Amados, nós não estamos aqui no papel de julgadores. Nós estamos aqui no papel de servos. Deus não está preocupado quem está certo e quem está errado. Porque a palavra de Deus diz que a justiça pertence a Ele. O que Ele quer de nós é a obediência. E não tem como, amado. Se você não perdoar, não liberar perdão, Deus também não vai nos perdoar. Não tem como eu me apresentar ao Senhor, orar a Ele de vestes que não estejam brancas, de mãos que não estejam limpas. Então, se arrependa de coração. Peça perdão, libere perdão, viva uma vida livre na presença do Senhor. Pai querido, amado e todo-poderoso, nós queremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecer, Pai, por essa mensagem, por esse alerta, por
por essa advertência, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, te pedir perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, por todas as vezes, Senhor Deus Todo-Poderoso, que nós cometemos, Senhor Deus, falhas, não seguimos os teus direcionamentos, e por muitas vezes, Pai, nós demoramos, Senhor Deus, para compreender, para entender, para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Por muitas vezes nós tentamos encobrir. Por isso, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, querendo Te pedir perdão, Pai, confessando, declarando ao Senhor os nossos erros, as nossas falhas e Te pedindo, Pai, nos perdoa. Nós queremos, Senhor Deus, como Davi, nesse dia, fazer esta oração, Pai, e Te pedir, cria em nós, Senhor, cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova em nós um espírito reto, Pai. Não nos lance fora da Tua presença e não retire de nós, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito, Pai. Torna, Senhor Deus, a dar-nos, Senhor, a Tua salvação e sustém-nos, Senhor Deus, com um espírito voluntário. Nós queremos, Pai amado Todo-Poderoso, estar na Tua presença com o coração limpo, com as nossas vestes brancas, com as mãos limpas, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, levantar diante do Senhor, diante do Teu trono, mãos, Senhor Deus, limpas, e que nós possamos clamar ao Senhor, sabendo, na certeza, na plena convicção que o Senhor nos ouve e transforma, Pai, todo o nosso choro em alegria. Transforma, Senhor Deus Todo-Poderoso, as nossas batalhas em vitórias plenas, em vitórias, Senhor Deus, onde nós levamos para casa toda, Senhor Deus, a nossa recompensa, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa fortalecer a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e que eles possam, Senhor Deus, ter a oportunidade de fazer essa oração e reconhecer os erros e pedir perdão a todos aqueles que necessitam, Senhor Deus, pedir perdão, e aqueles que nós necessitamos liberar perdão, que nós possamos também liberar perdão, que nós possamos, Senhor Deus, estar livres na Tua presença. Eu sei, Pai, que pedir perdão existe uma guerra espiritual, existe, Senhor Deus, uma resistência maligna. Por isso eu quero me levantar, Pai, na autoridade do nome de Jesus e declarar que nenhuma resistência haverá para que esse meu irmão, essa minha irmã consiga, Pai, diante do Senhor, fazer essa oração e liberar perdão para todos aqueles que necessitam liberar perdão em nome de Jesus. Fortalece, continua abençoando, prosperando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor, amados. Faça essa oração, libere perdão e peça perdão para quem tiver que fazer e liberar, amados, em nome de Jesus. Viva uma vida livre na presença do Senhor. Beijo no seu coração, até a próxima, em nome de Jesus.